Pois bem, vamos fazer um terceiro exemplo que acompanha esse problema, que é a seguinte. Qual será a energia dessa partícula se ela estiver presa nessa órbita? Ou seja, se ela estiver se movimentando em tal órbita, qual será a energia total que ela possui? Ué, a energia total é a soma da energia cinética mais a sua energia potencial. Isso vai dar meio de mr ponto ao quadrado, que é uma energia cinética ao longo do movimento na radial, né? Uma energia cinética devido ao movimento na radial, mais meio de R, melhor, meio de M, R2, θ ponto ao quadrado, mais o nosso potencial U de R. Algumas coisas aqui nós já temos. Eu tenho, por exemplo, θ ponto, que nós já cansamos de expressar em termos do momento angular. Θ ponto ele é igual ao momento angular dividido por μ, R ao quadrado, massa reduzida vezes o quadrado da distância radial. O que nós não temos, pelo menos de forma explícita, é o R ponto e o potencial U de R. Mas o R ponto é igual à derivada da coordenada radial em relação ao tempo. Eu acabei de obter a equação da coordenada radial em relação ao tempo. Então, o R ponto não vai ser problema. Isso vai dar a derivada em relação ao tempo da raiz quadrada de 2L sobre μ vezes alfa vezes o tempo mais o R0, a posição inicial da partícula nessa trajetória, elevado ao quadrado. Então, o R ponto ele vai ser obtido. Tá certo? Vai ser obtido num primeiro momento em função do tempo, mas eu tenho condições de calculá-lo. Tá certo? O θ ponto pode ser eliminado em função do momento angular. E o U de R? O U de R é desconhecido. Então, qual vai ser a estratégia para se obter o U de R? Ora, nós estamos supondo que esse potencial é derivado de uma força conservativa. Uma força conservativa, ela é dada pelo negativo do gradiente da função potencial. Nós temos a força? Temos. Essa força ela foi obtida agora há pouco. Essa força F de R, ela deu menos alfa ao quadrado mais 1 sobre R3, é uma força inversamente proporcional ao cubo da distância, vezes, se eu não estou enganado, o quadrado do momento angular. Acho que é isso mesmo. Isso, dividido pela massa, né? Então, L2 L2 sobre μr3 alfa ao quadrado mais 1. Então, aqui está faltando a massa reduzida do sistema. Essa é a expressão da força. Ela tem apenas uma componente radial. Então, para você poder obter o próprio potencial, o que você vai fazer é simplesmente tomar uma derivada simples, né? A sua força em função da coordenada radial vai dar simplesmente menos a derivada do potencial da radial, potencial dependente da radial em relação a R. Como você quer o próprio potencial, essa relação ela tem que ser integrada em R. Então, a gente vai ter uma integral da derivada de U em relação a R, integrado em R, igual a menos
a integral da força em relação a R. Exatamente como acontece para uma força conservativa, né? O que você vai ter à sua esquerda nada mais é do que uma variação de energia potencial, porque isso aqui é igual à integral de dU, que é a diferença de energia potencial entre dois pontos separados por uma distância dr. Então você vai ter a integral de dU no R, tomado numa certa posição de referência, que eu vou chamar de U de ref, U de referência, até um U de R. Isso aqui me dá menos a integral da força. Quanto dá essa integral da força? Isso aqui dá alfa ao quadrado mais 1 sobre R3 vezes o momento angular dividido pela massa. O momento angular elevado ao quadrado. Isso integrado em R. Em quais limites de integração? Você vai supor que esse R é igual a esse seu ponto R de referência, que é um ponto onde você vai adotar para medir o potencial inicial, até um R arbitrário. Integral de dU dá simplesmente U, avaliado entre o potencial U de R e o U no ponto de referência. Isso vai nos dar menos alfa ao quadrado mais 1 vezes L2 dividido por μ, que são tudo constantes, integral de 1 sobre R3, que dá menos 3 mais 1, né? Aliás, isso aqui dá R elevado a menos 3 mais 1, que é a integração de uma potência, dividido por menos 3 mais 1. Com o R avaliado entre um R tomado nesse ponto de referência e um R arbitrário. Você vai ter U de R menos a energia potencial em R igual a esse ponto de referência, igual a menos alfa ao quadrado mais 1 sobre L2 sobre a massa, integral de, isso aqui vai dar R elevado a menos 2, né, que é 1 sobre R2, ou menos 2 sobre R elevado ao quadrado. Avaliada entre R e esse seu R de referência. Normalmente... Ué, Pois não, Kevin. por que você colocou um 2 em cima ali? Não fica embaixo, não? Aí embaixo tá certo. Então eu acho que você esqueceu um sinal, cara, porque eu acho que a força era negativa e tinha um menos da integral. Então, isso aqui dá menos 1, aqui dá menos 2. Deixa eu conferir, Kevin. Você tem razão. É um menos devido à definição, né? Do potencial, da força em função do potencial, o gradiente do potencial, mas a força em si carrega um sinal negativo. Você tem razão. Tem que ser, né? Porque a força é atrativa. Realmente, tem um sinal negativo mesmo. Isso aqui vai dar menos. Esses dois sinais negativos se combinam, dá um sinal positivo. Então aqui não precisa colocar esse sinal negativo mais. Alfa 2 mais 1, L2 sobre μ, R elevado a menos 3 sobre menos 3 mais 1. Alfa 2 mais 1, L2 sobre μ, menos 1 sobre 2 vezes R ao quadrado. Então essa é a expressão do seu potencial medido em relação ao ponto de referência. Só que, em geral, quando as forças caem com alguma potência da distância, 1 sobre R, 1 sobre R2, 1 sobre R3, é comum a gente adotar o seguinte. É comum supor que esse R, no ponto de referência, tende ao infinito. Em outras palavras, você está calculando a variação da energia potencial como uma integral da força em relação ao deslocamento na radial.
Isso é tomado de um ponto R de referência até um ponto arbitrário R. Você supõe que o ponto de referência está lá no infinito. Então, você está calculando o trabalho para trazer a partícula de um ponto no infinito até essa posição R. Mas se você imaginar uma força que cai com o inverso da distância, ou alguma lei, né? Alguma lei de potência que cai com o inverso da distância, como 1 sobre R, 1 sobre R2, 1 sobre R3, e assim por diante, no infinito, a interação deve ser muito fraca. Então, a gente vai associar o potencial em R igual ao R do infinito como sendo zero. Definimos dessa maneira. Tem que ser assim? Não, você pode colocar uma energia potencial de 10 joules, 50 joules. E aí a energia potencial em R vai ser 10, vai ser a quantidade em R mais 10 joules, ou mais 50 joules. Sempre essa quantidade maior que o potencial lá no ponto de referência. Por que não se livrar disso de uma vez e supor que isso aqui, ao invés de ter um valor físico, não um valor diferente de zero? Por que não vale zero? Isso é bastante razoável, porque a interação em R tendendo para infinito, ela vai ser muito fraca, na verdade ela vai ser desprezível. E aí a gente vai ter que o potencial, enquanto função da posição, ele vai ser igual a menos alfa ao quadrado mais 1 sobre L2 sobre 2μ vezes a posição R2. E o outro ponto, quando eu faço o R igual a R de referência, dá 1 sobre o R de referência ao quadrado. Supondo que o R de referência tende para infinito, esse termo vai dar zero. Esse termo vai desaparecer. É mais uma justificativa para eu poder desaparecer com esse termo aqui. Então, essa seria a expressão da minha energia potencial, tomando como referência um ponto no infinito, tá certo? Medida em função da coordenada radial R. Na obtenção desse potencial, algum problema? Por mim, tranquilo. Obtivemos, então, o potencial em função da coordenada radial. Então, essa parcela aqui, ok. Agora eu quero mexer nas outras duas parcelas. Vamos tentar obter o θ ponto. O θ ponto é a derivada de θ em relação ao tempo. Isso pode ser expresso como a derivada de θ em relação a R vezes a derivada de R em relação ao tempo. Ou seja, isso aqui poderia ser expresso como derivada de θ em relação a R vezes R ponto. Certo? Deixa eu ver se isso aqui está certo. Tá certo. Isso aqui tem que ser igual a quê? Momento angular dividido por μr2. Tá certo? Então, eu nem vou precisar fazer muita conta em termos disso, porque já dá para expressar a velocidade angular em termos da coordenada radial. Então, o termo meio de μ r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, que seria uma energia associada ao movimento de rotação em torno do centro de massa, ele já poderia ser expresso como meio de μ r ao quadrado, θ ponto ao quadrado vai nos dar L2 sobre μ2 r à quarta. R2 pode ser eliminado com R à quarta, vai me dar um R2 no denominador. μ dividido por μ ao quadrado dá 1 sobre μ. Então, isso aqui vai dar o quadrado do momento angular sobre 2μ R2. Tá certo? É a energia que a gente tem associada ao movimento de rotação. É o meio de mr2 θ ponto ao quadrado. O que falta é obter o R ponto, a derivada do R em relação ao tempo, para obter a energia cinética do movimento na radial. Tá certo? Quem é o R ponto? R ponto
é a derivada de R em relação ao tempo. Mas se vocês se lembrarem, a equação que eu tenho para a coordenada radial em função do tempo depende de uma raiz quadrada. Tá certo? A gente obteve ela agora há pouco. O R em função do tempo dá essa raiz quadrada de 2αL, μk2t mais o C. E o ideal seria obter uma energia para pontos da órbita. Então, o interessante seria obter uma equação para energia em termos da posição radial e da posição angular. E se eu conseguir fazer isso em termos de uma coordenada só, melhor ainda. E isso vai ser possível. Ao invés de pegar aquela expressão do R e derivar o R em função do tempo, vamos novamente usar a regra da cadeia. Isso aqui seria a derivada de R em relação a θ vezes a derivada de θ em relação ao tempo. Mas olha que beleza. Derivada de θ em relação ao tempo é θ ponto. E θ ponto pode ser expresso em função da coordenada radial. Você já elimina uma coordenada. A derivada de R em relação a θ é a derivada em relação a θ de uma constante K vezes a exponencial de αθ. Porque foi a equação da órbita que foi me dada no problema, a curva espiral logarítmica. Vezes derivada de θ em relação ao tempo, que é o θ ponto, que é o momento angular dividido por μ R ao quadrado. R ponto vai ser, então, K vezes alfa, que é o resultado da derivada, exponencial de αθ, vezes L sobre μ R2. Só que K exponencial de αθ é a coordenada radial R. É a curva que foi me dada no problema, a trajetória que foi me dada no problema. Então, isso aqui me dá a constante alfa vezes L sobre μ vezes R, que é o K exponencial de αθ, dividido por R2. R dividido por R2 vaza. Então, o R ponto é igual a alfa vezes L sobre μ vezes 1 sobre R. O termo de energia cinética associado ao movimento da radial é meio de m R ponto elevado ao quadrado. O R ponto foi obtido em função do R. Então, isso aqui vai dar meio da massa vezes R ponto ao quadrado, que é alfa 2 L2 sobre μ ao quadrado, e 1 sobre R vai me dar 1 sobre R elevado ao quadrado. Chegou o momento de combinar isso tudo na expressão da energia total. Então, a energia total é a soma da energia cinética mais a energia potencial, U de R. A energia cinética dá meio de m R ponto ao quadrado, mais meio. Aliás, não é nem... Perdão, aqui até tem uma coisinha. Eu mudei o símbolo aqui sem querer. Aqui é μ, né? Meio de μ, R ponto ao quadrado. Então, μ sobre μ2 ainda pode ser simplificado ainda, vai dar 1 sobre 2μ, tá certo? Aqui também não tem esse m, é uma massa μ. Então, dá meio de μ R ponto ao quadrado, mais meio de μ R ao quadrado, θ ponto elevado ao quadrado, mais o meu potencial, U de R. Eu tenho o termo de energia cinética. O termo de energia cinética em função da posição radial, ele dá meio de alfa 2, L2 sobre μ, vezes 1 sobre R2. Tenho a energia cinética associada ao termo de rotação. Meio de μ R2, θ ponto ao quadrado. Isso aqui dá L2 sobre 2μ R ao quadrado. Isso aqui dá mais L2 sobre 2μ R ao quadrado. E tem mais um termo ainda, que é o termo de potencial.
O termo de potencial ficou perdido na outra página, mas a gente resgata ele rapidinho. Ele vale menos alfa 2 mais 1, L2, 2μr2. Então, menos alfa 2 mais 1 sobre 2μr ao quadrado vezes L2. Só para conferir se é isso mesmo, isso mesmo. Alfa 2 mais 1 L2, 2μr2. Temos que somar esses termos agora. Em princípio, nem precisaria, esse já seria o resultado. Mas nesse caso em específico, vale a pena fazer a soma, porque vai dar um resultado muito interessante. Isso aqui vai dar meio de alfa 2 L2 sobre μ vezes 1 sobre R2, mais L2 sobre μ R2, menos alfa 2 L2 sobre 2μ R2, menos 1 vezes L2, L2 sobre 2μ R2. Se nós observarmos com cuidado, essa primeira parcela é igual à terceira parcela, porém elas têm sinal trocado. A segunda parcela é igual à quarta parcela, porém com sinal trocado. Ou seja, essa partícula presa nessa órbita tem uma energia nula. Então é uma órbita estacionária. Então a energia mecânica em todos os instantes é igual a zero. Quer dizer que a partícula vai estar parada? Não. Mas quer dizer que em todos os instantes o termo de energia cinética equivale ao termo de energia potencial. E por isso a partícula fica presa nessa órbita. Em nenhum momento a energia cinética vai ser maior do que a energia potencial. Então a partícula, em tese, ela não consegue escapar dessa órbita. Tá certo? É a mesma ideia que acontece num satélite geoestacionário, né? Um satélite que é colocado numa órbita geoestacionária em relação à Terra, tá certo? Em todos os instantes a energia total ela fica sendo igual a zero, tá certo? Isso determina, então, o que a gente queria para esse problema, a obtenção da energia total. O que é curioso não é apenas a equação da energia, a equação da energia em si, que em princípio é o que a gente obteria. A gente iria obter uma equação da energia em função da coordenada radial. Mas especificamente nesse problema, você mostra que o termo de potencial iguala o termo cinético o tempo todo. Certo? Definindo aquilo que a gente chama de uma órbita estacionária. Ok? Alguma pergunta? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Deu para acompanhar? Eu talvez tenha sido um pouco mais rápido nas contas hoje, mas eu queria esgotar esses exemplos mesmo. Tudo bem? Beleza. Espera aí que alguém me chamou no chat aqui, eu não sei se é alguma necessidade ou algum comentário. Tiagão falou que está tranquilo. Pois bem, eu sei que a gente já está quase no final, mas eu quero fazer mais uma coisinha antes de terminar. Eu quero fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada daquele termo associado à energia cinética do movimento de rotação, que é a energia que a gente vai chamar de energia centrífuga, derivada de um termo que a gente chama de potencial centrífugo, tá certo? Então vamos lá. Energia centrífuga e potencial centrífugo. Como eu havia dito
no final da primeira parte da aula, com mais ou menos 1 hora de aula, né? Aquela equação de movimento que a gente construiu para a radial, mr dois pontos menos mi r ao quadrado θ ponto elevado ao quadrado igual a f de r, ela representava para mim uma combinação de duas forças com orientações contrárias. Tem uma força que aponta para dentro da radial, que aponta na direção dessa força F de R, certo? Aí, se essa força apontar para dentro, a MR dois pontos vai apontar para dentro também. E esse outro termo aqui que vai ter um sinal contrário a esses dois. Esse sinal deve ser interpretado do ponto de vista vetorial. Então, esse sinal indica uma força apontando para fora da trajetória. É o termo centrífugo, tá certo? É um termo associado a uma força centrífuga. Que, conforme eu tinha dito, você não consegue contemplar esse termo diretamente pelas leis de Newton usuais. Você tem que colocar a mão na segunda lei de Newton esse termo, para representar um efeito que representa para nós uma força, uma aceleração que você sente devido à rotação do referencial, que deixa de ser inercial e passa a ser um referencial acelerado, certo? No formalismo lagrangiano, isso aqui apareceu diretamente. O termo centrífugo já apareceu diretamente, né? Então, isso acaba que é uma das vantagens do formalismo lagrangiano comparado com o newtoniano. Nós não precisamos, né, fazer uma menção ao fato do referencial ser inercial. Você construiu a equação de movimento, mesmo o referencial sendo não inercial. Na hora que você saiu daquele sistema original e foi para o referencial do centro de massa, em nenhum momento a gente disse que no referencial do centro de massa ele seria um referencial inercial. Então, essa mudança do ponto de vista newtoniano poderia ser perigosa. Mas do ponto de vista lagrangiano, não. Você fez a mudança e o termo centrífugo apareceu naturalmente, tá certo? Essa acaba sendo uma vantagem, então, do formalismo lagrangiano, pelo menos aqui na análise do problema de forças centrais. Ora, quem que é esse termo? Esse termo ele tem conexão com a conservação do momento angular, né? Ele é um L sobre μ vezes r ao quadrado. Na verdade, a sua velocidade angular, né? Ela é L sobre μ r ao quadrado. E aí é o seguinte, a gente obteve aí equações tanto para r ponto quanto para θ ponto. A gente obteve duas equações, uma para a derivada do r em relação ao tempo, quanto para a derivada do θ em relação ao tempo. Nessas duas equações, apareceu a seguinte expressão. Tem um termo que é uma raiz quadrada que bosta que ficou isso aqui. Uma raiz quadrada da energia menos a energia potencial menos o quadrado do momento angular sobre 2μ vezes r ao quadrado, onde o μ é, novamente, a massa reduzida. Certo? Esse termo, o L2 sobre 2μ r ao quadrado, ele é obtido, né, a partir da substituição do θ ponto por L μ r ao quadrado. Ele é obtido no termo de energia cinética rotacional. Então, esse camarada aqui, na verdade, aqui é um sinal positivo, na verdade, não é negativo, não, tá certo? Esse termo, ele equivale ao termo meio da massa vezes r ao quadrado, θ ponto elevado ao quadrado. Então, aqui eu estou supondo que eu fiz a substituição do θ ponto por L μ r ao quadrado. Esse termo está associado com a energia cinética associada ao movimento de rotação, certo?
Esse termo ele vai ser recombinado com o potencial. Na verdade, a gente vai passar a denominar esse termo aqui não como uma energia cinética. Ele vai ser associado, ele vai ser definido como um termo de potencial centrífugo ou energia centrífuga. Então, eu vou definir um termo, o de C, que vale menos meio de L2 sobre 2μ vezes R ao quadrado. E aí o potencial total, né, seria o potencial radial menos esse potencial centrífugo. Qual é, no final das contas, aliás, a definição vai ser com um sinal positivo mesmo, a força que vai ser definida com um sinal trocado. Qual é a utilidade de se definir esse termo potencial centrífugo? Na verdade, é simplesmente por uma, não vou dizer necessidade, mas é por elegância, né? É para você expressar as forças presentes no problema em termos de potenciais. Então, eu havia definido a força F de R em termos do negativo da derivada de um certo potencial U de R em relação a R. Então, reparem o seguinte. Essa força F de R, ela é a derivada, ou o negativo de uma derivada de U de R em relação a R. mr, dois pontos, aí do ponto de vista newtoniano, é massa vezes aceleração. Isso aqui seria a força resultante. Então, será que eu conseguiria expressar esse termo, que representa uma outra força, também em termos de um potencial? Essa é a necessidade, não vou dizer necessidade, mas é a utilidade de você tentar expressar esse termo como uma força, na verdade ele é uma força, né? Mas tentar expressar essa força na forma de um potencial também. Então, a ideia seria você definir uma força centrífuga. Uma força F de C em termos do potencial centrífugo, menos a derivada do potencial centrífugo em relação à coordenada radial. Isso aqui vai ser igual a menos a derivada. Aqui é derivada total, né? Porque é uma coordenada só no final das contas. Não tem necessidade de trabalhar com derivada parcial, não. Então, menos a derivada do U de C em relação a R. Ou derivada em relação a R do meio de L2 sobre 2μ R2. Tá certo? Eu acho que eu tenho um meio a mais aqui no final das contas. Aqui é só meio de L2 μ R2. Só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. O potencial é L2 sobre 2μ R2. Aqui tinha um 2 a mais. Portanto, aqui tem um 2 a mais também. Tá certo? Então, com isso, essa minha força centrífuga ela seria menos meio de L2 sobre μ vezes a derivada de 1 sobre R2 em relação a R, que é menos 2 sobre R elevado à terceira. O menos 2 é R a menos 3, né? Então, menos 2 sobre R a terceira. Esses dois sinais negativos podem ser eliminados. Isso aqui daria L2 sobre μ R3. Talvez nos revele pouco. É uma força dependente do momento angular e dependendo do inverso da distância radial elevada ao cubo. Não é exatamente essa força que nós temos aqui na minha lei de forças para a radial. Então, vamos tentar expressar esse negócio em termos do momento angular. Lembrando que o θ ponto, a velocidade angular,
é L2, aliás, a velocidade angular é μ sobre R, L sobre μ, R ao quadrado, né? Então o momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Nós poderíamos expressar L2 como sendo θ ponto ao quadrado, μ2, R à quarta. Então a minha força centrífuga seria igual a L2, μ2, R à quarta, θ ponto elevado ao quadrado, dividido por μ, R3. μ ao quadrado é eliminado com μ, R à quarta é eliminado com R ao cubo, e aí eu obtenho que essa força centrífuga, ela dá μ vezes R, θ ponto elevado ao quadrado. Deixa eu conferir se está certinho. Não, tem uma coisinha errada aqui. Por que está errado? μ R2. Onde que eu comi alguma parcela? Acho que eu posso ter colocado um 2 a mais aqui, né? Porque R θ ponto ao quadrado tem unidade de aceleração. Então aqui não tem esse quadrado. Só para a gente conferir lá na lei de força. Ó, μ, R, 2 pontos, R θ ponto elevado ao quadrado. Então é R realmente, não é R2 não. Tá certo? Então, realmente, eu posso expressar, a partir de uma derivada desse potencial chamado potencial centrífugo, aquela força que eu denominei de força centrífuga. Tá certo? Então, essa definição, ela surgiu simplesmente por uma questão de uniformidade. Você deriva a força real, vamos dizer assim, a força de interação entre as duas partículas, por meio de um potencial conservativo U de R, e você define também o termo centrífugo, a força centrífuga, em termos de um potencial correspondente. Então, por conta disso, a gente vai definir aquilo que a gente chama de um potencial efetivo. Tal que ele é a soma do potencial real, U de R, mais um potencial que vai gerar a força centrífuga, que também é dependente da coordenada radial. Isso dá um U de R, que é desconhecido, né? Pelo menos a gente está trabalhando de forma arbitrária, por enquanto. E o meu potencial centrífugo, ele vale o quadrado do momento angular sobre 2μ R ao quadrado. Cada parcela desses potenciais, desse potencial, gera uma força. Esse primeiro vai gerar a força que vai realmente descrever a interação entre as duas partículas, ou entre a partícula e o centro de força, né? E esse camarada aqui vai gerar o potencial centrífugo. A força centrífuga, perdão. A força Fc de R. Tá certo? Bom, em razão do horário, gente, já são 7h06, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Na próxima aula, então, a gente retoma a discussão exatamente a partir desse ponto. Aí o que a gente vai perceber é o seguinte: a gente vai ver como, a partir do potencial efetivo, você consegue prever o comportamento da órbita do sistema, que é um negócio bastante interessante. Você consegue verificar locais aonde a partícula fica aprisionada pelo potencial e locais aonde ela pode se libertar do potencial, tá certo? Mas isso vai depender da gente especificar quem é o potencial U de R. De uma maneira arbitrária, não dá para a gente fazer, tá certo? Mas se você conhece o potencial U de R, dá para você construir o que a gente chama de um diagrama de energia em função da coordenada radial, e nesse diagrama a gente conseguir prever locais onde a partícula fica aprisionada. A gente diz que o sistema vai formar um estado ligado, e locais onde a partícula vai se libertar, tá certo? Mas da minha parte eu vou
encerrar por aqui nesse momento. Isso a gente continua na próxima aula, tá bom? Antes que eu encerre, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Tranquilo. Sobre essa questão das órbitas, você chegará a ver essas órbitas no espaço de fase? Cara, para a gente poder fazer a órbita no espaço de fase, eu teria que fazer uma... Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não, cara. Porque aí, o Thomas, a gente vai migrar. Eu tenho que avaliar, sabe, Thomas, se dá tempo ou se não dá. Entendi. Entendeu? É mais uma questão de tempo. Porque aí, no final das contas, para construir a órbita no espaço de fase, eu precisaria construir um gráfico do momento conjugado à coordenada R em função do próprio R. Entendeu? Isso não é a órbita espacial que a partícula vai descrever. Entendeu? Mas te dá... Cara, em princípio dá. Em princípio dá, sim. Entendeu? Para alguns potenciais, dá. Para alguns potenciais. Porque, no final das contas, pensa bem. Olha só. Vamos imaginar um potencial gravitacional. Um potencial que cai com 1 sobre R. Para um potencial que cai com 1 sobre R, você consegue calcular a energia cinética tranquilamente. E aí dá cara. Para alguns potenciais dá. Porque a órbita no espaço de fase, no final das contas, ela é construída a partir da Hamiltoniana. A Hamiltoniana, para potenciais conservativos, ela é uma constante do movimento, ela está associada com a energia da partícula. Então, para cada valor de energia, dá para você construir uma curva no espaço de fase, sim. Dá sim. Não sei se dá para fazer na próxima aula, mas que dá para ilustrar, dá. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não. Dá para fazer. Beleza. Tá? Não sei se vai dar para fazer na próxima aula. Porque na próxima aula eu tenho a intenção de fazer essa discussão a respeito dos estados ligados ou dos locais onde você consegue enxergar a formação de estados ligados e também o estudo de algumas órbitas. Eu quero, por exemplo, estudar o problema de Kepler, né? Fazer a construção de uma órbita elíptica de fato. Isso aí vai ser possível com uma órbita do tipo 1 sobre R. As contas são um pouquinho, não são enjoadas, não são difíceis de fazer não, mas dá um pouquinho de conta para fazer. Então, talvez não dá para fazer esse diagrama de espaço de fase na próxima aula, mas que a construção é viável para alguns potenciais, é sim, dá para fazer. Beleza. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não, tranquilo. Beleza. Ô, gente, olha só. Então, eu vou encerrar a gravação nesse instante. Beleza?